Olá, eu sou o professor David Santana, do curso técnico em multimídia, e você está aqui comigo na unidade número 1 da disciplina de ensino e aprendizagem sobre mídia. Então, nessa disciplina sobre ensino e aprendizagem sobre mídia, eu vou falar sobre ética e alguns aspectos sobre análise do discurso, como está aí, e sobre linha editorial de emissoras, de rádio, TV, etc. E sobre análise do discurso, que é um tema bem interessante, um tema bem importante para o ensino e aprendizagem sobre mídia e para a vida em geral, ela é o entendimento na relação entre língua, história e sujeito, ou seja, ele não trata a língua ou o que é dito de uma forma separada do que contém a pessoa, do conteúdo da pessoa, da história, do que a pessoa carrega de bagagem. Então, considerando o discurso não como uma produção individual, e sim como algo que atravessa o enunciador, que atravessa a pessoa que fala, e no caso não só a pessoa que fala. Então, tipo, a análise do discurso também vai analisar para quem está falando, como está falando, enfim, esses fatores. E um bom exemplo aí, essa frase de Mário Quintana, é que sinônimos, esses que pensam que existem sinônimos, desconfiam que não sabem distinguir as diferenças, nuances de uma cor. Porque ele diz, de forma geral, que não existem sinônimos. Então, mesmo coisas que a gente imagina como sinônimo, casa e residência, cada palavra, tipo casa e residência, ela tem uma conotação, ela tem uma importância, ela tem um enunciado por trás disso. Então, se você utilizar casa, talvez você quer trazer algo mais simples para esse enunciado. Se fala residência, quer trazer algo entre aspas, mais pomposo, algo mais garbo, entre aspas, também. Então, tipo, ele fala que não há sinônimos. Então, não havendo sinônimos, o que é dito a essa análise do discurso? É algo muito mais amplo, é um conceito filosófico, é um conceito trabalhado na linguística. E aqui eu só vou trazer um pouco mais sobre mídia e já, como eu disse, pegando o caminho para a linha editorial. Na mídia, a análise do discurso tem 5 pontos fundamentais. O discurso como a construção da realidade, que aí também entra a questão da semiótica, e fazendo um parênteses sobre o que é semiótica. Semiótica é a parte que estuda os signos. Então, tipo, essa imagem que está na tela, ela traz um signo. Ela não explica semanticamente, ela não explica o texto, mas o signo, a imagem, explica e passa uma mensagem. Então, aí é uma construção da realidade através de um ângulo. Está acontecendo algo, mas o ângulo que a mídia dá, o ângulo ali que a imprensa, que o vídeo dá, é outro. Isso, claro, serve como anedota para várias outras coisas que a mídia pode fazer, que a comunicação, enfim, de forma geral, e não só a mídia comercial, agora com o advento de celular, smartphone, etc. Uma pessoa pode fazer, se filmar ou filmar outra pessoa, editar e criar uma nova narrativa. E através dessa nova narrativa também se cria intertextualidade e discurso midiático. E lembrando mais uma vez, esse discurso midiático não é só da mídia geral, da grande mídia, como dizem. E a intertextualidade é um texto que vem de outro texto. Então, tipo, é aquele texto que ele se baseia em algo passado, se baseia em algum texto anterior. Por exemplo, você falar agora na situação do esporte na Série B. Há uma intertextualidade com o esporte na Série B do ano passado, para quem a gente está em 2024, para quem está vendo esse vídeo depois. Então, vai lembrar o esporte em 2023 que não subiu, e se o esporte não sumir em 2024, o texto traz uma intertextualidade. Ele carrega algo consigo, ele não carrega só isoladamente. Eita, o esporte não subiu em 2024. Ele vai trazer, não, o esporte não subiu em 2024 porque caiu na reta final, assim como 2023. Poder ideologia é algo assim, mais fácil, mais direto, mas talvez mais polêmico, que é sobre a força que o discurso tem. Isso, tipo, não tem nem como entrar em muitos detalhes, é porque é isso mesmo, assim, né? Não tem um sinônimo também para isso. É o poder, é a força que um discurso, que um texto, que uma imagem, a semiótica tem, e a ideologia que carrega por trás. Afinal de contas, há ideologia em tudo. Aí não é uma questão, ideologia não é uma questão apenas tipo, o outro tem ideologia, não. Você tem a sua ideologia que é baseada na sua vida, que é baseada no que você carrega durante a sua vida, nos seus conhecimentos, nas suas trocas, nas suas amizades, onde você estudou, com quem você estudou, enfim. Tudo isso carrega e leva a sua ideologia. Você tem um pensamento sobre a vida, um pensamento sobre os fatores que compõem a sua vida. Nesse ponto também se junta o discurso e identidade, então você vai ter um discurso que vai de acordo com a sua identidade. Na videoaula número 2, na unidade número 2, eu falo um pouco mais sobre isso, que é sobre você também, muitas vezes, é um problema que a mídia traz, é você acreditar no que você quer acreditar. Entra muito em relação com esse discurso e identidade. E, por fim, o discurso e a narrativa, que é a reprodução. É o discurso e a narrativa que você vai criar sobre ele, a forma que você vai abordar. Então, qualquer coisa pode ser abordada de várias formas, não só semioticamente. Você pode falar de várias formas sobre um acidente de ônibus. Você pode falar de várias formas sobre, sei lá,
o preço do açúcar. Você pode falar de várias formas, então você vai ter vários nuances sobre isso. Eu vou falar de várias formas da análise do discurso da linha editorial, vem de acordo com a linha editorial, que tipo a linha que a mídia não, né? Que cada veículo de comunicação defende as perspectivas de linguagens que são valorizadas e omitidas. A análise do discurso investiga como essas escolhas editoriais influenciam a construção dos significados, moldando a percepção do público sobre determinados assuntos. Então, pegando mais uma vez a semântica, por exemplo, a semiótica, perdão, por exemplo, a Veja e a Carta Capital são duas revistas de política e aqui eles abordam a morte de Hugo Chávez, antigo presidente da Venezuela. A Veja vai abordar Hugo Chávez de uma forma mais escura, com um texto, a herança sombria, já trazendo algo mais ligado, algo negativo. Então, tipo, uma imagem, um close maior no rosto dele. Está toda a semiótica e o texto de acordo com a linha editorial da Veja, que era contrária à de Hugo Chávez. A Carta Capital era mais simpática a Hugo Chávez. Logo traz cores mais vivas, mesmo falando sobre morte. Cita ele como um líder, então tipo a morte de um líder, não fala sobre a herança sombria ou qualquer problema que ele possa ter na capa. Dentro do texto até pode falar um pouco. Juntando esses dois, você vê a diferença de linha editorial. São duas revistas, as duas estão abordando a morte de Hugo Chávez, uma aborda mais ligado à sua linha editorial, à sua linha política, à sua linha ideológica, e outro aborda de uma forma. Claro que isso também tem nuances, porque tipo, uma linha editorial ela não significa que você possa mentir. Que você tipo, ah não, eu penso, acredito nisso, é a minha opinião, e tipo, é a minha opinião, se ela não tiver a ver com fatos, beleza, é a minha linha editorial. Algumas emissoras até fazem isso, é um problema muito sério na comunicação, também vai ser falado depois, mas não é o que deveria, né? Não é um ponto que poderia ser abordado. Você pode abordar dessas formas, tipo, se Hugo Chávez é criticável nesses pontos e você quer enfatizar as críticas, beleza. Se ele é elogiável em outros pontos e você quer elogiar, beleza. Isso vale para diversas outras figuras. Então, o que é linha editorial é o conjunto de princípios, valores e diretrizes que orientam a produção e a seleção, principalmente, de conteúdos em veículos de comunicação, como jornais, revistas, enfim, sites, etc. Ele vai definir o posicionamento da empresa de mídia sobre determinados temas. Então, fica como um exercício qual emissora você está assistindo hoje e ver qual a linha editorial que ela tem. Então, talvez, por exemplo, a Record ela tem uma linha editorial diferente da Globo em relação à abordagem com evangélicos, com o meio evangélico, já que a Record é uma empresa que tem a administração de meios evangélicos. Então, talvez tenha essa linha editorial diferente. A TV Cultura é mais ligada à programação pública, à comunicação pública. Então, ela tem uma linha editorial menos comercial que a Globo, já que, tipo, os fins da TV Cultura, em tese, não são comerciais, não são de lucros, como a Globo, SBT, Rede TV e os outros. Então você vê essa linha editorial. O SBT tem uma linha editorial bem mais popularesca, é inclusive um dos orgulhos da emissora do Silvio Santos, essa coisa mais, como disse, popularesca, mais burlesca, digamos assim. Aquela coisa mais popular mesmo. Acho que é o melhor termo nesse sentido de sinônimos que eu falei inicialmente. Então, fica aí para você pensar essa linha editorial. Você, tipo, observar e, tipo, isso é uma linha editorial da Globo. A Globo vê uma coisa, tipo, jornalístico da Globo, trata de uma forma que é diferente do da TV Guararapes aqui em Pernambuco. E a linha editorial e comunicação multimediática? Ela utiliza plataformas como redes sociais, sites, vídeos, e a linha ajuda a manter uma coerência nos discursos. Por quê? Porque a Globo não é apenas a Globo. É a Globo, o G1, o Globoplay, então as séries do Globoplay, até as novelas, enfim, até as novelas também, etc. Ela tem que manter uma editorial. A Globo tem um conjunto de regras que vão nortear não só a Globo, a emissora, a TV Globo, vai ser a Rádio Globo, o G1, etc. Então, a multimídia também está nisso. Está no ângulo em que esses setores multimediáticos, e cito a Globo, mas acontece com a Record, com a Band, vão agir. E aí vão adaptar os conteúdos à linha editorial e as abordagens, como eu tinha falado anteriormente, de valores, entre outras coisas. E por fim, tipo, linha editorial e comunicação midiática, mais uma vez, ficam 3 questões para se debater e até para se debater na aula que você vai ter aí na sexta-feira, quando você for para a Etna, da sua região, que é tipo essas 3 perguntas bem interessantes. Existe linha editorial na comunicação independente da internet? Então, muita gente se coloca como independente e tipo, não, eu sou independente, eu não tenho rabo preso. Será que não existe? Eu imagino que não, porque há ideologia, como eu disse, mas fica o debate. Existe linha editorial na comunicação pública? Nesse caso, eu estou ajudando, claro que tem uma linha editorial, em tese, ela deveria ser
voltada para o público, voltada para o povo, tendo, tipo, em tese, mais uma vez, tendo os interesses populares das pessoas de uma forma geral como seu principal foco, não o interesse comercial. E existe uma lei editorial na comunicação empresarial publicitária e embaixo essas imagens respondem. Então, tipo, a Sempre Toshiba, antiga e tal, acho que não existe mais a Sempre, mas foi bem famosa na formulação, na criação de televisão, as coisas, eletrodomésticos. E ela era japonesa, né? Ela é japonesa. Se não me engano, não existe mais a Sempre Toshiba, ela foi comprada por outra empresa. Mas a Sempre Toshiba fazia um comercial meio xenófobo sobre, tipo, nossos japoneses são melhores, aí fazia toda aquela caricatura de japonês, etc. E eles mudaram isso por muito tempo. Era sempre nossos japoneses somos melhores, nossos japoneses são melhores. Até, tipo, alfinetando a Sony, entre outras, que também eram japonesas, Panasonic, também eram japonesas. E com o tempo isso entrou em desuso, isso se mudou, houveram críticas, e a Sempre Toshiba mudou o seu conceito, ela mudou a sua linha editorial. Então, tipo, linha editorial na comunicação empresarial publicitária também é uma realidade, não é só na questão da mídia mesmo, né? Quando a gente fala mídia, tipo jornais, TV, etc. Agradeço a você a presença na disciplina de ensino e aprendizagem sobre mídia. Muito obrigado, espero que tenha gostado e tchau!